superdotação, o lobo frontal. Déficit de atenção, o lobo frontal. Mas, genes dotado, eu sou superdotado com déficit de atenção. Ou seja, eu tenho dupla excepcionalidade. Como fica o meu caso? No vídeo sobre neurociência e superdotação, nós conversamos que o superdotado, ele tem um lobo frontal bem desenvolvido e, portanto, ele tem diversas funções que estão dentro das funções executivas. Joia, certo? E agora vamos entrar, então, conforme prometido, com uma neurodivergência além da superdotação. Hoje nós vamos falar sobre a combinação de superdotado com déficit de atenção. No TDAH, nós temos déficits ou desfunções nas funções executivas, com alterações neuroquímicas, na dopamina, noradrenalina, e isso afeta inibição de impulsos, atenção sustentada, que é a capacidade de manter o foco por tempo prolongado, a não ser que o TDAH esteja em hiperfoco, porque ele também tem, tá? Quando o assunto é do interesse dele, ele consegue manter o hiperfoco, mas fora dos assuntos de interesse, não tanto. Então, organização também fica atrapalhada para quem tem TDAH e o gerenciamento de tempo. Então, enquanto o superdotado consegue manter isso organizado, quem tem déficit de atenção não consegue manter esses tópicos organizados. Então, se isso fosse uma conta de matemática, seria mais simples de resolver. Positivo fica negativo, a gente faz as contas e vê o resultado. Mas não é bem por aí em se tratando do cognitivo. Então, esse vídeo, ele é uma característica geral. Cada caso é um caso. E é muito importante que cada pessoa tenha a sua própria avaliação, que o psicólogo entenda a complexidade daquele organismo, tá bem? Então, o que eu vou passar aqui hoje pra vocês é mais um geralzão mesmo, pra não deixar vocês sem informação. Mas cada caso é um caso, ok? Então, vamos lá. O que podemos esperar quando essas duas neurodivergências encontram em um único indivíduo? Capacidade altíssima e uma desorganização crônica. Isso significa, a pessoa resolve problemas complexos em segundos, mas é capaz de esquecer de pagar uma conta. Coisas normais do dia a dia, da vida. Alta criatividade, mas também impulsividade. Ou seja, ela tem uma ideia, tudo é muito rápido, ela consegue fazer várias conexões no cérebro dela. Lembra do vídeo anterior que a gente fala que a informação, ela consegue chegar em vários pontos do cérebro e o superdotado, ele conecta várias informações para gerar uma ideia. Isso faz com que ele tenha uma alta capacidade criativa e muito bom em resolver problemas fora da caixa, digamos assim. Mas também, ao mesmo tempo, em se tratando de um superdotado com déficit de atenção, ele vai ter essa alta capacidade de ter ideias inovadoras e ter ideias constante, frequente, muita criatividade, diversas abas abertas explodindo na cabeça. Com o TDAH, ele se torna impulsivo. Então, não necessariamente ele teve tempo para esperar aquela ideia amadurecer para colocar em prática. Ele teve aquilo, teve aquela explosão e já foi logo reagindo. Então, para ele é tudo muito rápido. As coisas acabam acontecendo numa velocidade um pouco maior. Enquanto o superdotado, ele tem ideias ótimas e brilhantes. A impulsividade do TDAH não deixa com que aquilo de fato amadureça. Tem um tempo de latência para que as coisas se desenvolvam melhor antes dele reagir. Então, do mesmo jeito que a ideia vem, a ação acontece. Alta percepção e baixa regulação emocional. Ou seja, a superdotação tem a capacidade de perceber as nuances, de fazer uma leitura do ambiente, de conectar informações, de sentir tudo e, ao mesmo tempo, a parte do déficit de atenção faz uma baixa regulação emocional. Ou seja, ele não consegue modular internamente tudo aquilo que ele percebeu. Então, é um funil que entra muita informação, ele capta muita coisa, só que a parte do déficit de atenção não permite com que, de fato, ele sinta tudo aquilo, ele tenha tempo para maturar tudo que ele percebeu, para conseguir com que aquelas emoções sejam digeridas, com que ele compreenda internamente. Então é tudo muito rápido, chega e às vezes não bate muito bem, ele não consegue entender direito o que ele está sentindo. Eu, como estudante de psicologia, sempre vou defender que as pessoas façam terapia, porque são muitas disfunções em que precisa ser ajustado. Normalmente, nós já temos diversas questões no nosso dia a dia que precisam de ajuda para que a gente consiga resolver. E quando você tem um cérebro que não funciona da forma esperada e você tem essas assincronicidades, é mais importante ainda que você tenha um profissional que consiga te acompanhar, para que a sua personalidade, que possui uma potência tão grande de ação, não fique anulada. E por fim, uma das últimas características que eu quero pontuar aqui com vocês seria o mascaramento. Enquanto a superdotação pode esconder o TDAH, né, por ter ali uma compensação cognitiva, o TDAH pode camuflar o potencial do superdotado. Então, fica esse jogo cognitivo no funcionamento do cérebro, e a melhor forma de conseguir entender o seu funcionamento e como o seu organismo reage é realmente fazendo uma terapia, fazendo os testes, passando pela bateria de testes psicológicos, fazendo o acompanhamento terapêutico e se conhecendo cada vez mais para que você entenda como funciona o seu organismo, para que você, sabendo qual a sua melhor forma de aprender, ou os gatilhos, enfim, tudo que te compõe, você consegue elaborar um plano para como agir. Então, para concluirmos, um cérebro com superdotação e TDAH, ele tem uma conectividade atípica aumentada, hiperatividade, oscilação entre hiperfoco e distração,
e maior sensibilidade a estímulos, recompensas e frustrações. Por fim, a dupla excepcionalidade do cérebro superdotado com déficit de atenção é um cérebro potente, mas instável. Um tanto quanto instável. Eu diria assim, que é como se fosse um foguete sem controle de voo. Gostaram dessa? Um foguete sem controle de voo. Fiquem com essas e façam terapia. É importante para quem tem o cérebro sem controle de voo. Vamos colocar um controlador aí, não é mesmo? Um beijo. E aí, vocês já estão perdidinhos ou a gente ainda pode aprofundar mais um pouco e falar sobre o cérebro que possui superdotação, TDAH e TEA? E agora? Cenas dos próximos capítulos.